queremos falar sobre as vantagens e desvantagens de comprar um imóvel na planta. Claro que quem pode esperar pela construção, comprar um imóvel na planta pode ser vantajoso. Em alguns casos, na entrega da chave, o imóvel pode ter valorizado cerca de 50%. Mas, sem dúvida, é um negócio de risco. Pode haver aí fraudes, atrasos na obra, promessas não cumpridas e o produto final não ser bem aquele que foi prometido. Para falar sobre os cuidados ao adquirir um imóvel assim, na planta, está conosco o advogado Fernando Smith, diretor da Associação Gaúcha dos Advogados do Direito Imobiliário e Empresarial. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal do Almoço. Boa tarde, Cristina. O que é fundamental cuidar na hora de comprar um imóvel assim, na planta? Bem, a questão da segurança jurídica na aquisição de imóveis é um tema de bastante relevância e muito atual, né? Principalmente na aquisição de imóveis na planta, que muitas vezes são comercializados antes mesmo do início da obra, né? Então, existe a lei chamada Lei de Condomínio e Incorporações, que regula a venda de imóveis na planta, né? Essa lei ela estipula uma série de obrigações para o construtor, o incorporador, e obriga que seja, antes do início das vendas, que seja registrado o memorial da incorporação na matrícula do imóvel. E junto com esse memorial são arquivados uma série de documentos bastante relevantes para a análise do comprador. São arquivados os projetos aprovados, os memoriais de áreas, os memoriais descritivos, o histórico do imóvel, né? Então, a aquisição do imóvel passa por essa etapa inicial de análise dessa documentação toda e da efetiva existência do registro da incorporação, né? Então, recomenda-se sempre para saber, inclusive, se ele foi aprovado na prefeitura, registrado em cartório, tudo. Sem dúvida, sem dúvida. Para o registro da incorporação é necessário que seja apresentada a planta do imóvel, né, com todas as suas especificações, que passa pela aprovação da prefeitura municipal, né? Uhum. E buscar informações também sobre a própria construtora, saber se os responsáveis ali estão tudo bem com eles no CREA, isso também pode ser importante. Muito importante, Cristina. Essa análise prévia, ela é bastante recomendável, né? Ela pode ser obtida por qualquer cidadão, tanto por meio de consulta no PROCON, para verificação de reclamação em nome das empresas, e principalmente nos órgãos judiciários, né, onde se obtém a certidão da existência de qualquer problema que essa construtora tenha, em vícios construtivos, históricos de atraso de entrega na obra. Então é sempre importante que o comprador faça essa análise prévia para ter uma segurança, pelo menos um histórico de segurança na aquisição do seu imóvel. Prestações, índices de reajuste, isso tem que estar tudo estabelecido. Sem dúvida. Então, vencida essa primeira etapa, né, de análise prévia da situação da incorporadora e do imóvel, então passa-se para a parte da assinatura do contrato de promessa de compra e venda. Neste contrato, é importante que se fique claro todas as condições negociadas entre as partes, né? Preço, valores, condições de pagamento, prazos de entrega, é uma questão bastante atual hoje, um problema que tem se enfrentado no mercado. E essa questão do prazo, eu chamo a atenção, inclusive, para que os compradores leiam com bastante atenção esse contrato de compra e venda, porque muitas vezes eles estipulam um prazo para a entrega da obra, mas existe uma cláusula que possibilita a prorrogação desse prazo de entrega, né? Uhum. Então, muitas vezes as pessoas fazem um planejamento, uma programação, considerando aquele prazo original e muitas vezes não se dão conta que a construtora... estão num outro imóvel, vendem aquele imóvel e acabam tendo que ir para um hotel, né? Porque não entrega o imóvel. Um problema muito grande, um estresse bastante grande. E não pode ser prevista uma multa para isso? Sim, sempre é possível estabelecer-se no contrato uma multa para o caso de atraso na entrega das unidades, mas independente também dessa fixação, o judiciário hoje encontra-se bastante sensível a esse problema e eventualmente no caso de não haver a fixação de uma multa em contrato, o próprio judiciário tem fixado uma multa que é como se fosse um aluguel, né, por esse atraso na entrega das unidades, que serve para indenizar os prejuízos que o comprador tem com o atraso no recebimento da sua unidade, né? Tá certo. Daqui a pouquinho a gente volta para esclarecer mais algumas dúvidas, então. Obrigada. E a gente segue agora conversando aqui com o doutor Fernando Smith, advogado especialista em direito imobiliário, sobre as vantagens e desvantagens de se comprar um apartamento na planta. Nós falávamos aí sobre a questão das prestações, dos índices de reajuste. É também importante a pessoa checar bem se isso vai caber no seu orçamento, porque desistir de um negócio assim não é muito fácil, doutor. Perfeito. Na verdade, esse planejamento é muito importante, porque o comprador ele pode ter problemas depois no momento de pagar essas parcelas
E o desfazimento do contrato, ele é um contrato que ele é celebrado de forma irretratável, irrevogável, ele vai gerar uma série de penalidades e muitas vezes o comprador vai perder boa parte desses recursos se tiver que rescindir esse contrato junto com a construtora, né? Sem falar na possibilidade de ter problemas judiciais, com processos de cobrança, enfim, ter seu nome vinculado ao judiciário, né? Bom, e o contrário também pode acontecer, da construtora desistir do negócio? Na verdade, a construtora no momento que ela se compromete a fazer a obra e registra a memorial da incorporação, esse compromisso ele é irrevogável. Ela tem a obrigação de entregar, ela tem a obrigação de cumprir o memorial descritivo, os projetos aprovados, e ela não pode, por um ato de vontade próprio dela, desistir desse negócio. Mas e no caso de falência da empresa, por exemplo? Bom, no caso de falência da empresa, os compradores devem se reunir em Assembleia Geral dos Compradores e eles têm a possibilidade de promover assumir essa construção dessa obra, né? E contratar uma nova empresa e dar seguimento à obra. Claro que nesse momento vão ter um grande prejuízo, porque já vão ter pago a maior parte dos valores, né? E esses créditos, essas indenizações, elas podem ser habilitadas na massa falida dessa construtora. Bom. Né? Que situação, né, doutor? O que eles poderiam fazer nesse caso? Bom, em primeiro lugar, é importante que eles não façam mais o depósito em favor da construtora, né? Eu acho que podem parar de pagar as prestações. Na verdade, o ideal seria procurar uma assessoria especializada, né? E a recomendação seria, no mínimo, depositar esses recursos em juízo, né? Fica um depósito judicial que o juiz bloqueia esses valores, não libera em favor da construtora. E ele pode ser utilizado, eventualmente, no futuro para a contratação de uma nova construtora, caso essa obra fique nesse estágio lamentável. Porque agora eles não conseguem nem contato com a construtora, é difícil mesmo, É muito né? difícil a situação, é muito difícil. É importante. Isso é comum? Se tem uma realidade, hoje a realidade de mercado imobiliário, a maioria das empresas estão executando um trabalho bastante sério, né? Mas infelizmente se tem casos de construtoras que não têm essa mesma responsabilidade com o consumidor e que acabam levando a situações lamentáveis desta, né? Bom, uma outra situação comum é as pessoas assim comprarem um apartamento pensando que ele vai ter um certo acabamento, enfim, e depois quando recebe o imóvel se desiludem um pouco com o que vira. Às vezes até as peças estão com um tamanho um pouco menor. Como evitar isso? Qual é a garantia que pode ter? O memorial descritivo precisa conter todos os detalhes, inclusive marcas de peças que vão ser colocadas? Perfeito. Quando o incorporador faz o registro da incorporação, ele, junto com esses documentos que ele arquiva no registro de imóveis e estão disponíveis, é importante que se diga que esses documentos estão disponíveis ao público, quer dizer, se pode se dirigir ao registro de imóveis e pedir a leitura do memorial da incorporação e lá estão arquivados todos os documentos, o projeto aprovado pela prefeitura, o memorial de acabamentos, né, todos os elementos que o incorporador se comprometeu a entregar para o comprador. Então, junto também com o contrato de promessa de compra e venda, é importante que se tenha uma cópia da relação de materiais que vão ser aplicados no acabamento das obras, que eles tenham inclusive possibilidade de padrões, né, e marcas que, se não houver no mercado, possam ser substituídos por equivalentes ou similares para que não haja o prejuízo por parte do consumidor. Né? Ok, doutor, muito obrigada por ter vindo ao Jornal do Almoço, ter prestado esses esclarecimentos ao nosso público. Obrigada. Obrigado, boa tarde.